Beleza? Essa aula vai ser de autômatos finitos determinísticos, ou AFDs, e o objetivo dessa aula é explicar como é que eles funcionam e mostrar alguns exemplos. Então, eu vou colocar aqui no meu navegador, que eu coloquei aqui algumas páginas para nós podermos trabalhar com os autômatos. E aqui é uma representação de um autômato finito determinístico. Então, o que é um autômato finito determinístico? Ele é uma máquina de estado, uma máquina de estado finita, basicamente. Ou seja, é uma máquina que vai ter vários estados e ele só pode ter um estado ativo em um determinado momento, e dependendo do estado que estiver ativo, ele vai poder executar diferentes ações. Então, essa é a ideia do autômato determinístico, autômato, o nome correto, o nome é autômato finito determinístico. Tem também o não determinístico, mas eu vou explicar a diferença já já. Aqui nós temos alguns exercícios, eu vou fazer acho que 2 deles. Aqui é só uma breve descrição de que uma linguagem tem 3 formas que ela pode ser apresentada, que é você listar todas as cadeias de símbolos, todas as palavras que formam essa linguagem. É uma maneira mais bruta de fazer, mas é válida. Dá para representar uma linguagem com uma gramática, que foi o que a gente mostrou na aula passada. E essa terceira forma, que é através de regras de aceitação de cadeias com o reconhecedor. Ou seja, esse autômata aqui vai ser o reconhecedor de cadeias. O objetivo dele é, entra uma cadeia aqui, eu tenho uma cadeia tal, e esse aparato todo vai dizer se a cadeia ela é válida ou não é válida. Então é para isso que essa máquina serve. E aqui eu vou trabalhar a parte de tabelas mais para o fim do vídeo. Então, beleza. Eu já falei mais ou menos qual é a ideia, só que não falei da representação formal, da definição formal. Aqui é na Wikipedia, que é muito bom. E aqui nós temos a definição formal, que é uma quíntupla, ou seja, são 5 valores ordenados, a ordem que importa. E como é que funciona? O primeiro valor é o Q, que são todos os estados daquela máquina de estados, daquele autômato finito determinístico. Que aqui são S1 e S2. Que essa figura aqui é a mesma figura do que essa aqui. Na verdade não, é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Enfim, nós temos aqui o estado 1 e o estado 2, são todos os estados dessa figura aqui, ó. Nós temos embaixo o conjunto de todos os símbolos que vão estar nessa linguagem, como se fosse o alfabeto, que na verdade é um alfabeto, né? O alfabeto que vai formar essa linguagem e vai ser trabalhado pelo autômato. Ou seja, os elementos, isso aqui eu vou explicar mais para frente, mas por enquanto só peguem isso. Eu estou colocando os cavalos, a carroça na frente dos bois, ou é dos cavalos, enfim. E aqui nós temos o estado inicial, ou seja, sempre tem que ter um estado inicial, que é representado por essa setinha aqui. É o estado que o autômato ele inicia, antes de qualquer dado, qualquer entrada, qualquer coisa. E por fim nós temos os estados de finais, que são os estados em que se parar nesse estado, se a máquina parar nesse estado, quer dizer que a cadeia de caracteres que foi lida até chegar nesse estado ela é válida. Se parar no estado que não é desse conjunto de estados finais, quer dizer que a cadeia não é válida. E ela é representada por uma circunferenciazinha além da circunferência que representa o estado. São 2 circunferências concêntricas, mesmo centro. Beleza. E essa parte aqui dos símbolos, dos elementos do alfabeto, eu vou explicar
agora, que é como é que funciona a entrada de uma palavra, ou seja, como é que eu dou uma palavra e ele diz se tá aceito ou não, como é que funciona esse processo. Ok, vamos supor que eu tenho essa cadeia aqui, ó, na verdade não, a B eu ia fazer ABBA, mas esse autômato, ó, se você for ver, ele tem zeros e 1, 0 e 1 aqui, ó, nessas setinhas aqui, que elas vão significar transições de estado. Então, esse autômato ele foi feito para uma uma linguagem que vai utilizar um alfabeto de zeros e uns. Então, não vou dar uma palavra, se eu dar essa aqui, ele vai quebrar. Tipo, ele não, isso aqui é totalmente fora do que essa cadeia é para julgar. Tipo, ele ia chegar aqui, enfim, bora continuar no meu exemplo, que eu tô saindo muito do assunto. Ou seja, eu vou pegar aqui uma cadeia 10, 10, 1, 1, 1. Como é que funciona isso? A leitura dessa cadeia, ela vai sendo lida de símbolo por símbolo que forma essa cadeia. Ou seja, eu começo pelo primeiro e vou indo de um por um. Eu começo aqui pelo estado inicial, S0, e aí eu leio esse símbolo 1. E aqui é para isso que serve essas setinhas com os números. Isso aqui vai ser o quê? Dependendo dessas setas, eu vou transitar, eu vou mudar de estado para um estado diferente. Se eu tiver o símbolo 1, eu vou para o estado S1, do S0 para S1. E se eu tiver se aqui fosse em vez de 1 fosse um 0, eu iria voltar para S0. Eu iria sair do S0 e voltar, ou seja, não fiz nada. Essa estrutura aqui é de grafo. Se você já viram um grafo, então vai ser bem simples de entender. Então, beleza. Aqui tem 1, eu venho para o S1. Pronto, eu estou no S1 agora. E agora vem um 0. Ok, eu estou no S1 e eu tenho um 0, ou seja, eu vou executar essa transição. Vou para S2. Ok, estou no S2. Tem 1 agora. No S2 com 1, eu volto para S2. Fico no S2. Agora tem um 0. Aí eu vou para S1 agora. Agora eu estou no S1. Aí eu venho e executo esse 1 aqui. Aí eu venho aqui, eu saio do S1, vou para S0. E eu executo esse 1 agora, eu leio esse 1. E quando eu leio esse 1, eu vou ver em que mudança de estado ela vai me trazer, essa leitura. E essa leitura do 1 aqui vai me trazer essa mudança de estado aqui, para S1. E esse último 1 aqui, ele vai me levar para essa mudança de estado, vou para S0. E se vocês forem ver, esse S0 aqui, ele é duas circunferências concêntricas, é um estado de aceitação, ou seja, quer dizer que essa cadeia aqui que eu forneci, ela foi aceita por esse autômato, ou seja, ela vai fazer parte de uma linguagem específica. Uma linguagem que é formada por essa cadeia e por outras cadeias que sejam aceitas por esse autômato. Então essa é a ideia do autômato finito determinístico. E aqui eu já falei, né? Eu vou fazer agora uns exemplos com um simulador de autômatos, que é um software muito interessante e gratuito. Vocês podem baixar ele aqui, ó, software Bom, o nome esqueci. Simulador de autômatos. Você vem aqui nesse site, simuladordeautomatos.com.br. O nome é bem descritivo. E se você for ver aqui, ó, sobre o projeto, ó, ele foi desenvolvido aqui. Eu só não estou achando aqui que é a descrição do. Aqui, ó. É um software gratuito. É um freeware. Ou seja, você pode usar. Aqui não está craqueado nem nada. Aqui é totalmente livre. Você vem aqui, baixa, extrai o arquivo. Dentro do arquivo você vai ter um arquivo. Dentro do zip só vai ter um arquivo .exe, que é justamente o simulador. Ou seja, bem simples, não tem problemas com licença, problemas com. Não tem problemas, é tudo tranquilo. Beleza. Aí aqui a gente vem novo, para criar um novo autômato. Não é com pilha, é autômato finito mesmo, normal.
Ah, e eu esqueci de dizer qual é a diferença do autômato finito determinístico para o não determinístico. Que é simples. No autômato finito determinístico, de todo estado, sempre vai ter setas saindo desse estado e o número dessas setas vai ser o número de elementos do alfabeto que compõe essa linguagem, ou que vai ser trabalhado por esse autômato. Por exemplo, aqui o alfabeto é 1 e 0. Isso significa que de cada estado tem que sair uma seta com 1, uma seta com 0. E vão ser duas setas, que é o número de elementos do alfabeto. Mas o mais importante é isso. Sempre em cada estado que tiver todos os estados do autômato, vai ter que sair setas com todos os elementos, todos os símbolos do alfabeto. O não determinístico é diferente. Eu posso ter algumas setas para outros estados e, dependendo do estado, você pode ter, se você der você tiver um símbolo, por exemplo, esse aqui poderia não ter esse 1 aqui de volta, essa seta aqui de volta, teria só o 0. E o não determinístico, o que ele faz? Ora, só tem a seta para o 0, não tem a seta para o 1. Então aqui ele falhou. Aí ele faz um processo de retrocesso para ver se não tem outro caminho possível. Ou seja, é outro mecanismo, mas o nosso não. O nosso sempre, você tendo o símbolo aqui que pertence ao alfabeto, ele sempre vai ter um caminho definido, diferente do não determinístico. Então essa é a principal diferença. E aqui, para a gente usar esse software é simples. Aqui nós temos os estados. Eu vou fazer aqui uma questão para não só fazer na doida. Que é essa aqui, ó. Essa questão que ela pede o que? Ela dá uma linguagem, a descrição da linguagem, dos símbolos, das cadeias, na verdade. Cadeias que vão compor, W é de word, que é palavra, das palavras que vão compor essa linguagem. E essas palavras precisam ter um número par de A e um número par de B. E aqui ele define qual é o elemento na verdade, qual o alfabeto que vai ser trabalhado por esse autômato. A gente fala esse é um autômato sobre um alfabeto tal, que aqui é um sigma, né? É um sigma, essa letra aqui, letra grega sigma. Então, esse autômato vai ser sobre o alfabeto composto pelos símbolos A e B. Então, bora fazer essa questão aqui, se tem A. Eu posso fazer da seguinte forma, eu vou colocar aqui vários estados, ó, estado 1, estado 2. Ele precisa ter um número par de A e um número par de B. Então, aqui são os estados, como eu já coloquei, aqui são as transições. Você clica aqui e seleciona primeiro de onde vai ser a transição e para onde ela vai. E aqui eu quero que venha o A. O A, porque vai ter que ter um número par de A e um número par de B para que seja aceito. Então, eu vou colocar aqui um A e aqui um A. Beleza, se tiver dois As, vai ser um número par. E aqui vai ser aqui eu coloco o final para dizer que é o de aceitação. Se parar aqui é porque dá certo. É porque a palavra vai ser aceita pelo autômato. E aqui eu vou dizer que é o inicial. Aí aqui eu poderia ter... Eu achei aqui para o A é par. Só que aqui não tem nenhuma entrada, não tem nenhuma seta saindo que utilize o elemento símbolo B. Aí aqui eu poderia ter um B aqui. Aí aqui poderia ter outro B. Beleza. Aí aqui eu poderia dizer que é o final. Aí se aqui não for A, se eu jogar um B aqui, então eu teria que ter outro estado aqui, ó, para essa pessoa, se em vez de ter um A, o próximo elemento a ser lido fosse um A, fosse um B, ele já não seria um elemento par, não teria um número par de A's, teria um A e um B aqui, então não poderia ir para cá. Aí, se você for ver, essa maneira aqui que eu estou fazendo, desenvolvendo meu autômato, ela é muito aleatória. Eu estou tendo ideias malucas e estou tentando relacionar estados malucos
com transições malucas, ou seja, é tudo na doida. Tem uma maneira melhor de fazer isso do que ficar fazendo na doida. Então, vamos apagar aqui os estados. Uma maneira que a gente pode tentar abordar esse problema, a gente pode pensar em quais estados possíveis que são do nosso interesse nesse problema. Nós queremos que o W, ops, eu coloquei aqui no meu gravador, nós queremos que o W tenha o número par de A e o número par de B. Então, em que estados ele pode estar nesse problema? Ele pode ter um número par de A e um número par de B. Ele pode ter um número par de A e um número ímpar de B. Pode ter o número ímpar de A e o número par de B. E pode ter o número ímpar de A e o número ímpar de B. Dessa forma, em vez de a gente criar estados na louca, a gente analisa o problema, determina quais estados vão ser relevantes para esse problema e tenta resolver com esses estados. Pode ser que nós precisemos de mais outros estados, só que começando desses 4 estados aqui, começando dos estados que você fez uma análise e começou de uma certa quantidade de estados, isso aqui já vai ajudar bastante. E depois, se você precisar colocar mais estados, não tem problema. É melhor do que você começar sem norte, que você vai perder muito tempo e pode ser que não consiga resolver a questão. Então, se você for ver, antes da gente ler nada, antes de fazer qualquer leitura, a gente começa com 0 A's e 0 B's. O 0A, o 0 é um número par, então nós já começamos com um número par de A e um número par de B, que é o que a gente quer. Ou seja, nós podemos dizer que o início aqui que eu determinei como é Q1, mas poderia ser Q2 se eu quisesse, mas eu quero Q1. O início, ele não vai ter lido nada, ele já vai ser o final, ou seja, se eu não tivesse, se a palavra ela não tivesse nenhum símbolo, fosse uma cadeia vazia, essa cadeia ela teria 0 A's e 0 B's, ela já seria, a cadeia vazia ela seria aceita por esse autômato. Então isso aqui já vai ser o estado que a gente quer que acabe, o estado para que a palavra seja aceita. E então, se nós lermos um mar, quer dizer que agora vai ter o quê? Vai ter 1A e 0B. Então aqui vai ter um número ímpar de A e um número par de B. E o que eu iria precisar fazer para voltar ao número par de A? Eu teria que ter mais outro A. Pronto. Dessa forma, eu teria aqui um A, e quando eu voltasse aqui teria 0B e 2A, ou seja, aqui estaria par do mesmo jeito. Aqui, essas transições elas estão fiéis aos estados, às definições de estado que nós fizemos. E aqui, se eu vier com B, vai ter um número ímpar de B e um número par de A. E para que o número de B volte a ser par, eu vou ter que ter outro B, que vão ficar 2 B's. Então, essas transições aqui estão ok. E aqui eu tenho o número... eu venho aqui do Q1, que é os 2, eu coloquei um B, então fica ímpar de B. E se eu vier daqui e tiver um A, vai ficar um número ímpar de B e um número ímpar de A. Então vai vir para esse estado aqui. Pronto. E desse estado, se eu voltar com A, eu vou voltar ao que eu estava. Porque aqui eu coloquei, eu li, ficou ímpar o número de A. Mas aqui eu já voltei, ficou par de novo. Ou seja, voltou a esse estado aqui que eu estava antes. E daqui, que eu tenho um número ímpar de A, se eu tiver um B, porque se vocês forem ver, a entrada, a transição com A já foi feita. Lembrando que eu sempre preciso ter todas as transições para todos os elementos, todos os símbolos do alfabeto que nós nos propomos a trabalhar, que é, nesse caso, A e B. Como aqui eu já tenho A, o que falta é o B. O que acontece quando eu receber um B, quando eu ler um B? Eu vou ir aqui para o Q4. Por quê? Porque eu vou ter um A aqui, ficou ímpar, e quando eu tiver um B vai ficar 2 ímpar, ou seja, vai ficar ímpar-ímpar, que é o Q4. E para eu sair da situação, se eu tiver um B de novo, o B vai ficar o número de B's vai ficar par. Pronto. E dessa forma, se você for analisar,
de todos os estados que tem nesse autômato finito determinístico, e de todos os estados vai sair duas setas, ou seja, vai ter duas transições entre cada um. Bom, entre cada um dos estados não, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Pronto. Então, dessa forma, nós analisando, na verdade, analisando os estados que nós temos interesse e fazendo as transições pensando sempre nisso, fica bem mais fácil do que tentar partir do nada e sair com a solução. E agora que nós temos a nossa solução, nós podemos simular. Ferramenta simular. E aqui eu coloco a fita de entrada. A fita seria a palavra que eu quero checar se pertence ou não a uma linguagem específica. É uma linguagem que vai ser... A linguagem vai ser formada de acordo com a aceitação ou não desse autômato aqui. Então, se nós tivermos esse aqui, ó. Eu aperto aqui em animar. Ele pode travar. Na verdade, é comum ele travar quando chega mais ou menos na metade. Tá aqui, ó, travou. Eu não sei se é só no meu PC, mas enfim. E depois que ele concluir aqui, deixa eu voltar aqui. Sentença não reconhecida. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 5B. Se eu colocar aqui um B no final. Agora, como eu tenho 6A e 6B, é para dar que isso aqui foi aceito nesse autômato. Esse autômato aceitou essa palavra. Vamos ver se está certo. Está meio bugado aqui. Sentença reconhecida. Pronto. Você pode ir testando aqui para ter mais certeza, se não tiver convencido ainda por essa lógica. E aqui, se você quiser, você pode colocar o passo a passo, que ele vai fazendo cada uma dessas transições uma por vez. E com isso você testa o seu autômato. Por fim, vamos fazer aqui outra, que é essa aqui, o item G, que a palavra ela tem que ter um sufixo AA, seria 2 As no final. Então, bora lá. Você pode salvar aqui, mas eu não vou salvar, porque não... eu já fiz essa questão. Eu vou fechar aqui, não, salvar, e vou criar um novo. Autômato finito. E agora, eu vou fazer essa questão G aqui, que o sufixo da palavra tem que ser AA, ou seja, os dois últimos símbolos da palavra tem que ser A. Deixa eu tirar isso aqui, não sei nem porque eu comecei. Então, quais são os estados que nós podemos ter nesse problema? Essa questão dá para fazer sem pensar muito nisso, mas é legal você treinar esse pensamento em estados relevantes, porque isso vai lhe ajudar em problemas mais difíceis. Então, nesse aqui, o estado-alvo que nós queremos é quando a palavra ela termina em 2 As. Mas a palavra ela pode terminar em um A ou pode terminar pode não terminar em A, que seria terminar em B, nesse caso. Então, nós temos 3 estados aqui. Ela termina em B, ela termina em A e ela termina em 2 As. Nós podemos dividir nesses 3 estados. E como é que vai funcionar? Eu digo que começa nesse aqui. Esse começo aqui, não necessariamente ele vai... Eu falei que aqui ela termina em B, mas não necessariamente ela termina em B ou não leu nada ainda. Ou se não, ela pode ter terminado em A, só que aí depois veio um B e quebrou a sequência. Ou seja, tinha um A no final, só que aí veio um B, aí ele volta para cá. Porque o nosso objetivo final é que tenha 2 As no final. E aqui é que tem um A no final e aqui não tem nenhum A no final. Eu falei que aqui seria B no final, na verdade, uma forma melhor de falar isso é não ter A no final. É esse estado aqui, não ter A no final. Se não tiver nada, não tem um A. Então, essa classificação é melhor. E para que ela tenha um A no final, a gente vai ter que ler um A.
no momento que a gente leu o A, até agora, até onde a gente leu a cadeia, ela tem um A no final. Agora, se depois que a gente lê esse A vinha um B, quer dizer o quê? Que essa cadeia que antes tinha um A no final, na verdade, depois dessa leitura nós descobrimos que ela vai ter um B no final. Ela vai ter um B no final até onde foi feita a leitura. Então a gente volta para o estado inicial. E se a gente ler um A e depois ler um A de novo, quer dizer que esse é o estado que a gente quer, que é ler dois A seguidos. Eu vou dizer que esse aqui é o final, que é o nosso objetivo, para ela ser aceita. Só que se você for ver, ele pode ler um A, mas quem é que garante que depois desses dois A seguidos ele não vai ler um B? E aí, esses dois A's não vão ser mais o final. Então, o que a gente tem que fazer? Se depois de ler esses dois A's ele ler um B, ele vai voltar para esse estado, que não tem A no final. Seria depois da leitura de um B. Aí aqui eu vou movimentar para vocês conseguirem ver melhor. E se depois de eu ler esse A aqui, eu ler mais A's, ou seja, vamos ler aqui o problema. O sufixo da palavra é AA. Quando ele fala isso, ele não falou que tem que ter apenas dois A's no final e antes desses dois A's tem um B. Ele falou só que tem que ter dois A's no final. Então, isso significa que se eu tiver três A's no final, eu também vou ter dois A's no final, só que eu vou ter um A antes desses dois A's. O sufixo é a última parte da palavra. Então, no momento que eu tiver A, eu não vou estar... eu ainda vou estar na minha condição de aceitação aqui. Se eu tiver 5 A's no final, não tem problema. Os dois últimos são A. E aqui vamos checar o que a gente fez até agora. Ó, do Q1 está saindo uma transição com A e nenhuma transição com B. Ó. Aqui a gente já descobriu que a gente esqueceu de fazer uma transição. Lembrando que como é determinístico, todos os estados têm que ter uma transição saindo deles. Então aqui já tendo A. Se aqui tiver um B, aqui é quando não tem um A no final. Se eu ler um B, ele continua não tendo um A no final. Então não muda esse estado aqui, ele continua nesse estado. Se tiver um A, ele vem para o Q2. E do Q2, se tiver outro A, ele vai para o Q3, que é dois A's no final. Mas se vier um B, ele quebra o combo, ele quebra a sequência e volta para nenhum A no final. E aqui, se eu tiver um A, ele não muda. E se tiver um B, quer dizer que o último não vai ser mais a sequência de dois A's. Até essa leitura, né? Porque eu posso ter aqui dois A's, aí depois ter um B, e aí depois ter dois A's de novo. Mas no momento que eu ler esse B, até o momento da leitura, não vou ter dois A's no final. Agora, o que tem depois da leitura completa da palavra é outra história. A gente tem que analisar tanto o que vai ter depois da leitura completa, como o que vai acontecer depois de cada leitura de cada símbolo dessa palavra. E aqui, como a gente já checou, nós temos duas setas saindo de cada estado. Até porque o nosso alfabeto só são dois símbolos. Se fossem três, teria que ter três setas de cada um. E assim vai. E aqui a gente já fez, já checou, já analisou. Aqui está ok. Esse autômato aqui ele já está... ele está cumprindo o que se propõe. E caso você não esteja convencido disso, ou se você só quiser testar, você pode colocar aqui palavras. Vou colocar aqui B-A-A, B-B-B-B. Ele tem aqui dois A seguidos, mas não está no final. Vamos ver o que acontece. Eu venho aqui e passo. Ele vai continua no Q1. Chegou aqui um A, ele vai para o Q2. Ó, chegou no Q3. Só que agora, depois que ele está no Q3, ele volta aqui para o Q1. Por quê? Porque ele achou um B. Ele achou um B e acabou. Sentença não reconhecida. E se eu tiver... essa aqui, ó, tem dois A's no final, é para ser reconhecida. É para ser aceita. Vamos ver o que acontece. Aí tá uma travadinha. Mas a ideia é essa.
você vai percorrendo, você vai pegando cada símbolo da palavra, vai percorrendo pelo autômato e no fim tem que parar no estado de aceitação, que é um estado com 2 circunferências. E o vermelhinho aqui, que pode ser representado também como uma seta, aqui é uma seta na verdade, enfim, é o começo onde o percorrimento, eu não sei como é que fala isso, o ato de percorrer começa. E aqui nós tivemos success, ou seja, foi aceito, que era o que a gente queria realmente. E por fim, a última coisa que eu queria mostrar, que eu já estou me alongando bastante, era uma outra forma de representar essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui que eu tinha falado, que é a função, que ela vai determinar você estando no estado S1 e tendo como entrada um 0, você vai parar no estado S2. Se você estiver no estado S1 e tiver como entrada um 1, você vai parar no estado S1. Isso é uma função, basicamente. Você está no estado e vai para outro dependendo da entrada. E dá para você fazer uma tabela com isso. Então, vamos fazer uma tabela desse aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui de uma maneira que fique mais fácil da gente trabalhar. Ops, não é esse aqui. Eu acho que não deu muito bom não. Mas enfim, tá aqui. E aí como é que a gente vai fazer? A tabela, ela vai ter... Como nós temos 3 estados, ela vai ter 4 linhas. E como nós temos 2 símbolos no alfabeto, nós vamos ter 3 colunas. Uma tabela 3×4. E aqui nós podemos colocar esse símbolo aqui, ó, que representa a função. Representa estados. Uma coluna representa a tabela entre estados e símbolos. Seria a mesma coisa que você coloca... Vixe! É que esse aqui é o delta minúsculo. Aí ele, por algum motivo, ele quer transformar em delta maiúsculo. Mas enfim. Você poderia colocar aqui também que seria o Q, que são os conjuntos finitos de estados sobre o alfabeto. Seria tipo isso aqui, ó. Aqui, se quiser colocar o Q sobre E. E aqui nós vamos ter o Q. Essa coluna aqui vai ser... A gente vai colocar os estados Q1, Q2, Q3. E aqui nós vamos colocar os símbolos do nosso alfabeto, que vão ser A e B. E aqui nós colocamos nós vamos representar essas transições nessa tabela. Se eu tiver no Q1 e ler o símbolo A, eu vou para o Q2. Se eu tiver o Q1 e ler o símbolo B, eu continuo no Q1. Se eu tiver o Q2 e ler o símbolo A, eu vou para o Q3. Se eu tiver o Q2 e ler o símbolo B, eu vou para o Q1. E se eu tiver o símbolo Q3, se eu tiver o estado Q3 e ler o símbolo A, eu continuo no Q3. E se eu tiver no Q3 e ler o símbolo B, eu vou para o Q1. E é assim que você faz a tabela que representa essas transições. Uma coisa que é interessante de se atentar é que você não pode dizer que essa tabela representa o autômato inteiro. Porque com essa tabela não dá para você saber algumas informações. Por exemplo, quais são os estados finais, que até agora eu mostrei que só tem um estado final, mas pode ter vários. E essa tabela também não mostra onde é que começa o autômato, em que estado qual é o estado inicial desse autômato. Ou seja, essa tabela aqui ela só serve para representar as transições. E a última coisa que eu queria comentar, que era só para vocês terem atenção, que essa linguagem aqui não é que ela aceita uma cadeia vazia, e sim que ela não aceita
ela não tem nenhuma cadela, não tem nenhuma palavra essa linguagem. Ela rejeita todas as palavras que passarem pelo autômato. E para essa aula era isso, eu já malomei um pouco, mas espero que tenha sido produtivo para vocês. Até a próxima.